Bom, Teoria del Derecho e Neutralidade Valorativa, de José Juan Morezo. É um texto que ele reflete muito sobre a questão do positivismo e coloca algumas teorias sobre neutralidade valorativa e tenta explorar sobre um ponto da consideração ou não da moral no conteúdo normativo, que era uma guerra que o positivismo gerou, um impasse, né? Que o positivismo lógico, sempre com essa questão de querer explorar a norma puramente no seu sentido, né? Acabou causando algumas reflexões no sentido de que será mesmo que o conteúdo valorativo da moral está realmente separado? Por exemplo, se tem numa Constituição é proibido um matrimônio de duas pessoas do mesmo sexo, será que ao analisar isso a gente vai só fazer uma pergunta de sim ou não? Ou a gente vai ter que analisar realmente qual é o catálogo de direitos fundamentais considerados pela Constituição? Então ele coloca algumas teorias, né? Inicialmente ele fala sobre economia e o quanto que a economia influenciou o positivismo e quanto o positivismo influenciou a economia. Porque no início dos tempos a economia era voltada para atingimento de fins básicos, né? E aí depois desvirtuou, e aí é o que ele chama de engineering approaching, que a economia passou a usar de determinadas técnicas para atingir determinados fins pretendidos. Só que esses fins foram dissociados da moral, dos valores da moral, apenas de uma forma técnica para dizer que a economia ela é neutra de qualquer valor de conduta moral. Bom, a gente sabe que quando a gente coloca uma economia assim, dá merda, porque o capitalismo reina, né, no sentido de vamos maximizar tudo, independentemente das desigualdades sociais. E aí, isso causa grandes distorções, mas é um ponto de vista da economia que pode ser considerado. Tanto foi considerado que os utilitaristas, né, que visavam o bem-estar social, sobretudo pelos utilitaristas ingleses, onde foi o berço do utilitarismo, consideravam que o saldo líquido da sociedade deveria sobrepor do que eventuais perdas. Se bem que o utilitarismo já vai pouco a pouco se distanciando de uma economia estritamente técnica, né? Na consideração sobre o que seria um acréscimo no saldo total, porque, como a gente sabe, teve as revoluções industriais, nas quais a Inglaterra foi palco e que causou grandes desigualdades, né? Então o utilitarismo também ele veio para tentar colocar medidas de massa, né, para que as distorções relacionadas a essas desigualdades fossem reduzidas. Bom, feito essa breve divagação, o texto fala sobre algumas teorias de neutralidade valorativa. O texto é sobre neutralidade valorativa, mas adianto que a conclusão é que não tem como dissociar a moral da norma, né? O direito do fato do direito do valor, o direito do que do direito que deveria ser, né? Então não existe essa diferenciação, é muito difícil separar as duas coisas. Mas para bater, o Morezo apresenta as duas teorias de neutralidade valorativa que são consideradas. A primeira delas, ela não precisa de utilizar valores morais. É a defendida por Hart. É o soft positivismo. Soft positivism, sei lá. É o soft da parada lá. E aí, existem outras teses, a outra teoria, que foi desenvolvida de forma independente, é a que exclui qualquer valor. Veja que, enquanto pode considerar, às vezes, determinada carga valorativa, carga de moral, para se avaliar o direito e determinar o campo de aplicação do direito,
né? A outra teoria de neutralidade, ela é exclusiva, ela é excludente, ela exclui qualquer aplicação de relação à moral no direito para determinar a sua ação e seu conceito. Bom, e a partir desses exemplos, ele começa a realmente colocar fogo no parquinho filosófico, né? Porque ele expõe visões até mesmo antagônicas do Dworkin, que considerava que os valores têm que ser considerados, a moral tem que ser considerada além da norma, né? Ele não era exatamente o que considerava a pureza da norma, né? O Hart, já por sua vez, ele era um fake positivista, né? Como mais apelidado de soft. Só que o soft o fake é o novo soft. Então, vou chamar ele de fake positivist, porque ele, muitas das vezes, poderia considerar alguma carga de moral na aplicação do direito. O Hart é aquele da regra primária, a regra secundária, e que precisava de regras de reconhecimento. Só que essas regras de reconhecimento, né, que são a norma hipotética fundamental na visão dele, são regras que podem sim estar cunhadas por conteúdo de moral, né? Então, e também expõe outro, que é o Raw. Não é o Rawls, é o Raw, R-A-W. Será? Acho que é. Enfim, ele é o que considera a segunda teoria valorativa de neutralidade, porque ele fala que tem que ser excluído realmente qualquer consideração moral para a apreciação do direito e definição do seu conceito, né? Isso, e aí a conclusão do texto é que sobre muitas vezes a gente não tem como dissociar ou esquecer do conteúdo de uma norma, do conteúdo do seu valor, né? Para que a gente possa interpretar. Por que muitas das vezes os positivistas argumentam que a aplicação a dinâmica do direito ele não se dá com determinadas concepções morais? Quem faz isso é o juiz, né? Quem faz isso é o juiz. Na hora de aplicar as normas, eles que vão fazer essas considerações morais. Mas a norma, ela em si, ela é pura, ela é neutra de qualquer consideração. E joga a bola para o juiz, né? Só que, assim, para elaborar uma norma, a gente tem que ter em vista qual é o conteúdo que tá vigente, assim. A gente não pode se distanciar assim tanto da realidade, porque a gente corre o risco de produzir uma norma. A gente não, porque nem eu nem você é um legislador, mas corre o risco de haver normas que sejam muito distantes da realidade e acabam por não ser condizente com aquilo que deveria ser. O direito que deveria ser acaba não sendo condizente com o direito do que é, né? O direito ideal do direito real, né? Bom, ele também, fugindo um pouco desse tema, ele faz uma analogia da questão da fila, né? Da questão da prática de guardar fila. É uma prática que não tem lei que fala que possa, e também tem lei que não fala que não possa, né? E aí ele dá duas visões assim. Vamos supor que a partir dessa prática seja desenvolvida a prática de querer vender o lugar na fila. Bom, a gente pode analisar isso sobre um aspecto liberal ou sobre um aspecto democrático, republicano, perdão. Essas são essas duas óticas que ele pressupõe para que alguém dê uma resposta, né? Porque como em qualquer sistema legal, jurídico, vai ter alguém que vai resolver os litígios, as lides. Só que nesse caso, ele imputou a atribuição de resolver a lide ao guardião da fila, né? É aquele moço que a gente fala assim: moço, pode guardar o lugar para mim? Aí o moço vai meio puto e fala: beleza, vai lá. Então esse é o cara que vai resolver o conflito. Só que ele pode ter um ponto de vista liberal ou um ponto de vista, por assim dizer, republicano. Se ele tivesse tomado a decisão em relação à prática de guardar fila, no ponto de vista liberal, ele vai falar: tudo bem, é uma forma que as pessoas se organizam, está no direito delas,
elas podem é uma prática normal a fila. Sobre a prática de guardar fila, beleza. Se ninguém se opor, se não ofender ninguém, pode ir. Vai fundo. Agora, por outro lado, a questão de vender a fila também é completamente... Vender o lugar na fila é completamente aceitável por um liberal. Porque as pessoas que vão fazer essas transações de mercado e cada um por si. O mercado se regula. Agora, do ponto de vista republicano, a questão de guardar fila seria uma prática também aceitável. Porque numa república todos se consideram iguais, todos têm iguais. Então você guardar a fila é você respeitar esse direito de todo mundo ter a sua posição em determinado lugar. Agora, já a prática de vender a fila seria completamente reprovável nessa decisão republicana se o Guardião viesse a tomar essa decisão. Por quê? Se ele tomasse essa decisão permitindo que fosse possível a compra e venda do lugar na fila, o que ia acontecer? Pessoas que têm mais dinheiro poderiam preterir pessoas que não têm dinheiro. E isso é uma forma de você assumir que as pessoas são desiguais e assim descumprir com a resposta, a solução republicana que esse guardião de fila poderia dar. Continuando, ele dá um outro exemplo que vamos não é fila, então vamos aplicar isso à fila de doação de rins, de doação de fígado, de transplante. Seria viável guardar o lugar na fila de alguém que é o primeiro colocado de você? Sim, porque talvez ele precise fazer um outro procedimento que seja necessário aguardar um pouco. Todos são iguais, então vamos guardar. Mas vender esse lugar na fila seria republicano? Não, pelo contrário. Agora, para o liberal, não posso dar essa resposta porque não está escrito, mas dependendo do liberal, ia concordar com a venda do lugar na fila do rim, porque é um direito dele. Mas, de qualquer forma, essa discussão não vem ao caso, mas essa analogia toda serviu para ele fazer uma outra situação, para ele desenhar uma outra situação hipotética. E aí chega onde eu queria chegar, que é a questão existe um país chamado fila, e nessa fila as pessoas têm, e nesse país chamado fila, as pessoas têm a prática de fazer filas e guardar os lugares na fila. E existe fila para tudo. Existe fila para tudo. Existe a fila para o cinema, existe a fila para o mercado, existe a fila para tudo. E também, nesse país chamado fila, existe existe um sistema penal e as penas que devem ser impostas são penas de apedrejamento. E as pessoas que aplicam essas penas, os carrascos, elas precisam fazer uma fila, são todos voluntários. E acaba por ser uma oportunidade das pessoas quererem fazer crueldades e se deliciarem se obterem prazer, né? O hedonismo da pessoa é ver o outro sofrendo, apedrejando o infrator. Bom, é fato que existe a prática da fila nessa situação também. Bom, mas aí o que os doutrinadores desse país chamado fila começam a falar? Não, essa fila é imoral, não pode ter uma fila dessa, porque essa fila acaba por violar direitos, né, a dignidade da pessoa humana. Como é que as pessoas estão fazendo fila para apedrejar uns aos outros? E tem outros teóricos que argumentam, não, o sistema de guardar fila, né, o sistema de fila, ele é um sistema jurídico, é um desenho que se aplica de forma irrestrita a tudo. A gente tem essa concepção de fila aqui, então a gente aceita fila para quase tudo. Por que não? Numa fila de voluntários para apedrejar os outros? Super normal, vai se aplicar as regras da fila, né? Como se a fila fosse como essas regras fossem um grande coringa que se aplicassem a todo e qualquer tipo de fila.
E aí, assim, a conclusão que ele dá, olha, se a gente fosse aplicar de forma neutra essa questão de guardar fila, para tudo, e de achar que é uma coisa... não é reprovável essa fila do apedrejamento, dos voluntários do apedrejamento. Ora, se a gente achar que devesse ser analisado de forma neutra, a gente ia estar com um sistema totalmente corrompido, moralmente corrompido. Então, a conclusão que ele não escreve a conclusão, mas o que ele passa por óbvio que não devemos pegar um sistema, né, algum sistema que funcione de forma genérica na sociedade e poder dissociá-lo de conteúdos morais, porque isso pode acabar por causar grandes distorções. Vide isso, a economia, eu acho que eu já falei no começo do vídeo que existiam duas concepções de economia: a economia que visava atender os fins básicos, né, do ser humano, e a economia que é a engineering approach, que desejava atingir algum determinado fim. Vamos ver o que é o melhor para atingir, quais são as melhores ferramentas para atingir esse determinado fim. É uma coisa mais técnica e de fato dissociada da moral, né? Bom, ele apresenta essas questões, né? E para a gente chegar à conclusão de que é impossível a gente dissociar o direito da moral, né? Então a gente, na hora que existem até determinados casos que a gente pode falar assim, beleza, aqui é puramente, realmente é difícil encaixar algum juízo de valor aqui, né? Ele fala de conceitos densos, né? Em determinada parte do texto, ele fala em conceitos densos e conceitos ligeiros, assim. A tradução é conceitos ligeiros, mas seria thin concepts e thick concepts. Para determinar que existem diferentes concepções de moral. Às vezes, por exemplo, os ligeiros, assim, os mais brandos, conceitos seriam bom, correto, sabe? Agora, os conceitos mais densos, que exigem realmente uma interpretação mais específica, por exemplo, tratamento degradante. O que é um tratamento degradante? Não tem definição a priorística disso, sabe? Então, ele coloca esses dois conceitos. E também dá um exemplo, por exemplo, se o... esqueci o nome. Tutu é amigo do Mandela. Notu. Não sei. É amigo do Mandela. Pode significar eventualmente que ele apoia o Mandela nos seus objetivos políticos de combater o apartheid. Mas, por exemplo, se Joseph Goebbels é amigo de Hitler, isso não significa que ele vai defender o Hitler em todas as circunstâncias e deixá-lo impune. É uma questão assim, não é porque eu tenho esse conceito de amigo, um é amigo do outro, que a gente pode extrapolar para todas as situações que vai haver essa interpretação de ele é amigo de alguém. Não quer dizer que eles fariam tudo por alguém ou fizesse alguma situação que definisse o que é amigo, sabe? São questões que exigem determinadas interpretações no caso que nos for colocado. Então a questão toda é essa: utilizem sempre a moral, que eu acho que pode ser muito bem resumida aqui no bom senso. Utilizem o bom senso sempre associados a boas regras formais já existentes, porque essa mistura, essa sobreposição que ele fala, imbricação de normas e de fatos, né, que podem dar um conteúdo mais real à aplicação do direito, e não só no direito, né, em relação à vida, né? Se tem determinadas regras dentro de casa, sempre utilize o bom senso, sabe? Não precisa mijar com a tampa levantada, enfim, não precisa mijar com a tampa abaixada, sabe? Não tem regra para isso, mas tu utiliza a sua moral de que, vou deixar o negócio limpo
Sei que essa altura não tem mais ninguém ouvindo esses exemplos, mas determinado, o que eu quero dizer é que você não precisa se adstrir ao direito, né, para utilizar a moral. A gente utiliza em relação a tudo, né, os nossos juízos de valor, e a gente não pode se furtar a eles na maior parte das nossas situações das nossas vidas, né. Lógico, tô com fome, só tem alguma coisa para comer, vou comer, entendeu? Não tem quase juízo de valor, é só você pegar e comer. Agora, tem determinadas situações que é necessário você fazer uma apuração adequada sobre qual é o sentido do que é bom, qual é o sentido do que é ruim, até se isso é uma concepção única minha, se isso é uma concepção compartilhada, convencionada, enfim. Por isso que o positivismo, né, pelo menos esses pensadores positivistas, Hart, Kelsen, eles foram bastante criticados pela doutrina que o precedeu, que foi a doutrina do pós-positivismo, que é um grupo que considera que a moral, os conceitos, sobretudo da dignidade da pessoa humana, tem sim que voltar para ser um grande filtro de aplicação das normas, né? A gente não pode aplicar uma norma que vá ferir a dignidade da pessoa humana, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de ter norma, né? Então é isso, tenham todos um bom dia e até mais tarde. Queria destacar que esse texto, apesar de ter poucas páginas, tem 20 páginas, ele é riquíssimo em informação, e sobretudo nessa evolução dos filósofos, e é um texto que demora para ler, né? Porque existe que você tenha concepções formadas sobre esses filósofos. É lógico que ele dá uma palhinha durante o texto sobre cada um deles, mas ele vai citando uma porrada de gente que você tem que ter noção de quem é, senão você não vai conseguir entender nada do texto. Enfim, ele faz esse apanhado histórico, né, até chegar na conclusão que ele quis chegar. Então é isso, sol se pondo aqui, tenham todos um bom dia, até daqui a pouco.